Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo desprezando o inquilino. Quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Atos, capítulo 5, vou ler versículos 3 e 4. Dizem assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. 19 de novembro de 2024. Majestoso Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu estou aqui em oração. Quero te apresentar a cada ouvinte, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa nossa missão. Fica com cada um de nós. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje dei como tema para a palavra do dia dizendo desprezando o inquilino. Bom, e o que é o inquilino? Né? O que significa ser inquilino? Algumas definições, vamos falar sobre o dicionário. Inquilino, a palavra é um substantivo, na verdade, masculino, e significa aquele indivíduo que reside em imóvel alugado, locatário, a mesma coisa, ou alugatório. Desculpe, alugatário, estou lendo aqui. Segundo o conceito da ecologia, significa inquilino organismo que habita o corpo ou o refúgio de outro sem prejudicá-lo. Isso aqui me chamou a atenção, viu? Porque eu quero falar do inquilino chamado Espírito Santo. E a casa é o nosso corpo. E engraçado que ele habita em nós sem nos prejudicar. Muito pelo contrário, ele nos ajuda, né? Então, dito isto, sobre a definição dessa palavra, segundo o dicionário da língua portuguesa, eu quero fazer uma pergunta para você, para a senhora, para o senhor. Vocês têm ou já morou em alguma casa alugada? Então, se vocês estão uma dessas duas condições, devem conhecer as relações entre proprietário e locatário, aquele que aluga a casa, né? E diga-se de passagem que essa relação nem sempre é harmônica. Vez por outra, a gente sabe aí de pessoas que até chegaram a vir de fato com brigas por conta de um inquilino que não cuidou bem da casa, ou atrasou o pagamento, a mensalidade do aluguel e tal. Então, assim, essa relação inquilino, né, e o locatário, como queira, e o proprietário, é bem difícil a relação. Trazendo, assim, para o nosso lado, que eu quero falar aqui da aplicação espiritual, trazendo essa analogia, o Espírito Santo é esse inquilino e nós somos o proprietário da casa que ele veio, né, com a determinação do Pai, né? Jesus Cristo disse que ele viria para cá e veio exatamente com esse propósito de habitar em nós. Sendo assim, nós temos que reverenciar a presença deste locatário, entre aspas aqui,
que veio para habitar em nossa casa. Então a casa tem que ter luz, água, tem que estar com as paredes, a estrutura, né, perfeita. As paredes não podem estar descascando, né? E a pintura também não pode estar estragada. Todos os compartimentos dessa casa, falando da nossa casa, nós, no sentido espiritual, casa do Espírito Santo. Todos os compartimentos dessa casa nossa, onde o Espírito Santo é inquilino, deve estar de uso, né? Deve estar limpo para ser usado por ele. Ele é o inquilino, né? E no caso do inquilino, no sentido comum, né, da palavra, aquele que aluga uma casa e tal, ele paga, né, o inquilino ao proprietário, até porque está habitando na casa que é de outra pessoa. No bom sentido do exemplo que eu quero dar aqui, respeitando todas as observações, né? O Espírito Santo, ele sempre nos paga por estar habitando em nossa casa e paga muito bem. Nunca atrasa. Até nos premia, vai dando nos prêmios, vai nos premiando, né? Com as suas bênçãos, com um pagamento extra. Você está entendendo, a senhora e o senhor, que eu quero falar. Então, como casa que somos do Espírito Santo, devemos ter todo esse cuidado. Há aqui uma expressão que eu quero deixar, deixa eu me ver aqui, Hebreus, carta ou livro aos Hebreus, deixa eu me ver aqui se eu encontro, capítulo de número, deixa eu me ver, 3, e versículo 6. Veja bem o que o escritor diz aqui. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, agora observe, ponto e vírgula, vai dizer que casa é. A qual casa somos nós. Está vendo? Acabei de falar que nós somos casa do Espírito Santo. Mas aqui está falando, né? Casa de Cristo, você vai entender. Somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, a condição é essa, de sermos casa de Cristo, se nós conservarmos firme, né, a nossa confiança, a nossa esperança, até o fim, não desanimar. Então, quando Jesus veio aqui e habitou, sentido de carne, né, e o Deus, Jesus, Deus Filho, habitou entre nós, né, o Verbo que se fez carne habitou entre nós, quando ele foi, ele disse que ia enviar exatamente o Espírito Santo como Consolador. Mas ele prometeu em Mateus capítulo 28 e 20, já que eu li aqui em Hebreus dizendo que nós somos casa de Jesus Cristo, ele diz aqui, ó, ensinando-vos, isso aqui é Jesus falando, tá? Ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Mas Jesus está conosco através de quem? Através do Espírito Santo. É o único Deus da Trindade, o único ser da Trindade, né, que está aqui na Terra. E ontem, quem me ouviu, percebeu que eu falei exatamente sobre o papel do Espírito Santo aqui durante o processo do arrebatamento. Então você entende que Jesus está habitando em nossa casa através do Espírito Santo, que é o nosso inquilino atualmente, né, propriamente dito aqui nessa dispensação atual. E nós devemos manter a nossa comunhão com o Espírito Santo. Por que eu estou falando hoje sobre desprezar o inquilino Espírito Santo? Foi o que Ananias fez na leitura básica, eu não vou ter tempo de falar, mas a gente sabe que Ananias, ele foi traiçoeiro, ele mentiu, né? Porque a igreja estava unida, todo mundo num propósito só,
e ele tentou ludibriar Pedro, o apóstolo que estava ali, dirigido por Deus, pelo Espírito Santo. Ananias tinha o Espírito Santo, sim, porque Ananias era um crente, era um cristão, mas quando ele permitiu que Satanás entrasse no seu coração, o Espírito Santo saiu, porque não podemos servir a dois senhores. Satanás entrou, o Espírito Santo saiu, e aí ficou tão difícil para ele que depois o resultado foi, né, a sua morte física. Então, assim, como eu dei o título Desprezando o Inquilino, não vamos fazer como fez Ananias, tá bom? Então, nós devemos manter, como dizia agora há pouco, a comunhão com o Espírito Santo. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então é necessário mantermos essa comunhão com o Espírito Santo. Ontem, falo de novo sobre isso, eu falei sobre o Espírito Santo, o papel que ele vai fazer aqui, ter nesse papel, essa representatividade atuante durante o processo do arrebatamento. Então, quem não tiver na sua casa espiritual a presença do Espírito Santo, com certeza não vai ser arrebatado. Então, estou falando do Espírito Santo hoje para a gente ter esse cuidado de manter esse inquilino conosco, porque é ele quem vai nos entregar, né, ao noivo Jesus Cristo naquele dia do arrebatamento. Como é que está esse inquilino? Será que ele está na minha casa ainda? Ou minha casa está tão desarrumada que ele não está mais, está do lado de fora? Está feito Apocalipse, né, 13:20, se não me engano. Estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. É o Espírito Santo esse texto também. Está ali batendo, querendo entrar, porque a gente já não cuidou bem na casa, ele saiu, né? Então devemos manter a comunhão com ele. O Espírito Santo, a gente sabe que é uma pessoa, não é uma coisa, não é uma essência, não é um vento, não é uma pomba, não é algo abstrato. O Espírito Santo é uma pessoa. Então ele tem sentimentos. Efésios capítulo 4, versículo 30, Paulo diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quantas vezes a gente deixa, né, o Espírito Santo triste? É uma palavra que não deveríamos dizer. É um perdão que a gente, né, não abre mão, não oferece, não dá para aquela pessoa, entendeu? É uma falta de união conjugal, é uma falta de união familiar, filhos com pais, e os pais também com os seus filhos. É uma indiferença na igreja, os irmãos, cumprimenta um e outro não cumprimenta, enfim. São muitas coisas que podem deixar o Espírito Santo triste. Então, libere o perdão, viu? Eu não sei para quem é essa palavra, mas libere o perdão para que o Espírito Santo não fique triste na sua casa espiritual. Então, quero concluir deixando aqui uma palavra que Paulo deixou para Timóteo e agora deixa para nós também aqui, provando que realmente o Espírito Santo habita em nós e nós somos casa do Espírito Santo. Segunda carta do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 1, versículo 14, diz assim: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo habita, é inquilino nosso. Então a gente deve guardar. Aqui Paulo está dizendo, guarde esse bom depósito. Qual é o bom depósito que nós temos? A salvação que nós herdamos através do sacrifício de Jesus na cruz. Será que estamos guardando, estamos valorizando, estamos fazendo como o salmista disse, escondendo, né, a palavra dentro do nosso coração, escondendo, fazendo desse depósito algo de segurança pelo Espírito Santo que habita em nós? Será que estamos assim? Que o Senhor Deus nos ajude, que o Senhor Deus nos guarde, que o Senhor Deus vá nos dando orientações
que nós precisamos para sempre estar com esse inquilino em nossas casas espirituais, porque a qualquer momento o arrebatamento da igreja vai acontecer. E se esse inquilino não estiver dentro de nossas casas, com certeza nós não subiremos. Que Deus tenha misericórdia. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.